sabemos muito bem a importância que o apóstolo Paulo dava à sã doutrina e em especial ao Evangelho. O apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Jesus de uma maneira muito especial, foi tocado profundamente e teve a sua vida transformada. E na sua transformação, o conceito nas coisas de Deus na vida de Paulo muda completamente. O apóstolo Paulo começa a enxergar a lei do Senhor e o Evangelho com o olhar de Cristo. Ele estuda muito, ele se prepara muito antes de ser enviado às missões. Mas na sua caminhada, nesse preparo, nesse período, ele vai encontrando pessoas e vai ganhando vidas para Jesus, do qual nós conhecemos Timóteo. Ele escreveu 2 epístolas ao Timóteo e a Tito, que também é um moço que caminha lado a lado com Paulo e aprende muito com ele. Tudo que Paulo aprendeu com Jesus, tudo que Paulo aprendeu com os apóstolos, tudo que Paulo aprendeu no Evangelho, ele ensina a Tito. E em uma das suas viagens, ele chega à cidade de Creta. E quando ele chega à cidade de Creta, ele encontra ali já uma igreja estabelecida. A Bíblia não nos mostra exatamente em que momento o Evangelho alcançou Creta. Mas, quando Paulo chega ali, ele se depara com uma realidade de um Evangelho bem distorcido. Tem irmãos ali que creem em Jesus, tem irmãos ali que professam a fé, pessoas que gostariam de servir Jesus com sinceridade, mas parece que a falta do discipulado naquela cidade trouxe um prejuízo doutrinário muito grande. E Paulo, quando observa aquilo, ele fala assim: olha, Tito, eu vou ter que te deixar aqui. Eu vou seguir a viagem, mas você vai ter que ficar aqui. O que nós encontramos aqui não é nada perto daquilo que nós temos pregado e ensinado. A sã doutrina precisa ser restabelecida neste lugar. Aí no capítulo 1 você vai ver ele tendo essa conversa com Tito. Ele reforça no capítulo 1 ali, olha lá no versículo de número 5, quando ele vai escrever para Tito, ele lembra Tito, fala assim: ó, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Ele percebe a diferença de como de fato os irmãos deveriam estar se portando, e ele vê que as famílias não estão servindo a Jesus como deveria. Eles se declaram cristãos, mas parece que os costumes pagãos da Grécia, todo o imperialismo romano ainda está imperando no costume religioso, e o comportamento dos irmãos não mudaram. Paulo orienta veementemente Tito, para assim: olha, todo o discipulado que você aprendeu comigo é hora de você aplicar agora. Tudo que você aprendeu comigo, eu quero que você ensine a este povo. E aí ele, no versículo de número 5 ainda, ele diz assim: olha, os ainda restam, e de cidade em cidade, ou seja, vai aí de bairro em bairro, vai de cidade em cidade, aonde tiver uma igreja estabelecida aí, você levanta presbíteros, mas com a qualidade que eu tenho te mostrado que o Evangelho necessita.
Servir a Jesus é um grande privilégio. Nós, da geração do século 21, temos o privilégio de ter acesso à palavra de Deus e ter um encontro com o Evangelho transformador. E quando a gente tem um encontro com esse Evangelho transformador, a gente percebe como nós somos privilegiados em ter acesso à luz que o Evangelho dá na nossa mente, que nos mostra exatamente o caminho tortuoso e as trevas que nós andávamos, e a exigência de termos a mente transformada para que o nosso comportamento se torne luz para os demais. O próprio Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 12, ele diz que nós precisamos ter o nosso entendimento transformado, para que depois disso nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então é como se Paulo estivesse olhando para aquele povo e assim: olha, ô Tito, esse povo tem vontade, estão querendo servir a Jesus, mas estão andando de forma tortuosa. Nós precisamos corrigir isso, e essa igreja precisa conhecer o Evangelho que transforma vidas. Não há possibilidade de termos acesso a Cristo sem passar pela regeneração que nos transforma, que abre os nossos olhos e nos mostre aonde é que nós estávamos errando, aonde é que nós estávamos falhando antes de ter um encontro com o Senhor. Mas quando nós temos esse encontro, nós somos confrontados diretamente com a palavra de Deus, e essa palavra, tendo acesso ao nosso coração, ela transforma a nossa forma de enxergar, de ver, de pensar, de agir, de falar, de se comportar. Eu quero profetizar sobre essa casa e sobre esta igreja que já está debaixo de uma promessa. Eu quero profetizar sobre a sua vida e quero dizer: existe ainda uma transformação chegando sobre a sua casa, sobre a sua família. E se algo lá se perdeu no meio do tempo por falta de discipulado, por falta de conhecimento, a poderosa palavra de Deus vai chegar lá através da sua vida e vai mudar o quadro de quem vive debaixo do mesmo teto que você. Ter acesso à pregação do Evangelho, como Paulo teve, é uma grande responsabilidade. Irmãos, olha a responsabilidade que me cabe hoje aqui: representar o meu pastor, esses diretores, ter tantos homens de Deus aqui preparados, mas estar diante de um povo tão eleito, tão seleto, e transmitir para eles aquilo que Deus fez na minha vida através da palavra, e ministrar crendo que o que eu vivi de transformação é possível você, sua casa, sua família, seu marido, seus filhos viverem na certeza de que a palavra que o Senhor envia, ela não volta vazia. Tito, olha, meu filho, os presbíteros que você vai consagrar aí, eles têm que ter um formato daquilo que nós, caminhando junto, eu te mostrei. E aí ele fala lá no versículos, olha lá, versículo 7 do capítulo de número 1: convém que o bispo, presbítero, pastor, diácono, obreiro seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador,
nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Repita: convencer os contradizentes. Veja, amados, que quando nós estamos caminhando com Cristo, a nossa jornada, quando nós assumimos qualquer liderança na casa do Senhor, seja ela de qualquer natureza, regência, liderança, coordenação, pastoreio, evangelismo, culto no lar, discipulado, não importa o nível de liderança, escola bíblica dominical, temos que ter um comportamento que nos mostra, ou melhor, que mostra para quem está ao nosso lado, que tudo que nós estamos pregando faz parte daquilo que Jesus já fez na nossa vida, e a forma como nós vivemos demonstra exatamente, apresenta exatamente para as pessoas que estão à nossa volta, que o que nós estamos pregando é a mudança que nós vivemos. Vivenciar a mudança do Evangelho e ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus para exercer a sua obra é algo, irmãos, que é um privilégio. E quando nós chegamos a este ponto, como o Tito está encontrando uma igreja que está nas mãos de homens que certamente passaram muito por essa dificuldade, não tinham esse nível de entendimento do Evangelho e não tinham passado por a transformação que o Evangelho exige para que você possa ministrar a sua poderosa palavra. Ministrar a palavra de Deus requer transformação interna, primeiro de quem fala, para depois provocar mudança naquele que está ouvindo. Ou seja, tem uma liderança que precisa entender que andar com Jesus é ser exemplo para os que estão à nossa volta. E quanto mais exemplo nós somos, quanto mais exemplo nós estamos oferecendo para quem está à nossa volta, mais legitimidade das palavras que saem da nossa boca são ouvidas pelas pessoas, e elas entendem: eu vou seguir a este Jesus, porque da boca de quem eu tenho ouvido, eu tenho certeza de que há um testemunho que diz que estas palavras são sinceras, verdadeiras, e ele tem autoridade para ministrar ao meu coração. Imagine, irmãos, que um obreiro que está à frente de uma obra, como é o nosso caso, estamos ali há 10 anos pastoreando em Sorocaba Parque 2, indo para 10 anos, 9 anos ali. Imagine, irmãos, a nossa responsabilidade, representar o ministério e dar exemplo durante todo o período que nós estamos, para que as pessoas que estão nos ouvindo olhem e falem assim: olha, vale a pena servir a Jesus, porque eu tenho visto de quem está à frente do altar o que é ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Todos nós que caminhamos com Cristo temos os nossos passados, mas quando encontramos com a cruz, quando encontramos com o Evangelho, quando temos acesso à palavra de Deus, existe algo dentro de nós que nos confronta e nos faz olhar e acordar e falar assim: olha, quanta coisa errada eu fiz lá atrás. Olha, eu não tinha condições nenhuma de ser exemplo para ninguém, mas hoje, com a palavra de Deus no meu coração, ardendo na minha vida, mostrando primeiro para os que estão dentro da minha casa, depois para aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão em contato direto comigo, mostrando que vale a pena crer nessa palavra, porque ela ainda tem poder para transformar
o vil pecador num pregador sincero do Evangelho. Não é fácil exercer o episcopado, mas Paulo sabia muito bem que Tito tinha condições de colocar ordem na casa. Depois que ele organiza a liderança, ele olha para as famílias, e é como se ele visse assim: olha, Tito, dá uma olhada, quantas casas, dá uma olhada quantos ministérios aqui, dá uma olhada quantas famílias querendo andar na luz, mas faltando entendimento da sã doutrina. Tenta contextualizar comigo. Digamos que os evangelistas que chegaram em Creta, assim como alguns teólogos, comentaristas acreditam, eles tenham sido impactados pelo evangelho pregado depois da descida do Pentecoste lá em Jerusalém. Naqueles dias de festa onde Pedro saiu pregando depois da descida do Espírito Santo, e com poder e autoridade ganhou mais de 5.000 almas para Jesus no primeiro discurso. Homens como esses estavam lá no meio. Eles terminam aquela festa e agora cada um volta para a sua cidade, com um conhecimento quase que nada, com um conhecimento da Escritura praticamente que nada, com o Evangelho praticamente que sem ser apresentado, mas com o desejo na alma de servir a Jesus. Nós estamos, irmãos, diante de uma geração que tem a vontade, tem o desejo de servir a Jesus, tem o desejo de andar na luz, mas falta, parece que às vezes, o desejo de conhecer a Escritura, de sentar e ouvir e aprender, de meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, para que ela flua de você como águas vivas, a jorrar para a vida eterna. Há uma sociedade na geração do século 21 que precisa ter um encontro com o Evangelho. Muitos têm ouvido falar de Jesus, mas ainda não conheceram a Jesus, não conheceram a poderosa palavra e o Evangelho, que só eu e você, que já temos o Espírito Santo, temos ousadia e autoridade para ensiná-los. Eles querem aprender. Quando você passa, igual sair domingo do culto e subindo ali a rua Antônio Silva Saladino, tinha um fluxo, pastor, com mais de 150 jovens assim espalhados. Eu fiquei com vontade de parar e falar de Jesus para eles, porque é uma sociedade, é uma juventude que tem o desejo, eles sabem que precisa. Quando você para conversar com ele, fala assim: ô irmão, eu sei que eu preciso ir para a igreja. Quem é desviado fala assim: eu sei que eu preciso voltar para a igreja. Quem às vezes não conhece Jesus, eu sei que eu preciso ouvir a palavra, mas não consegue. Aí o Espírito Santo levanta a mim, levanta você e diz assim: eles querem, mas não conhecem ainda. Então como eles ouvirão se não há quem pregue? É tempo da igreja do século 21 tomar a autoridade do céu mais uma vez e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado para falar do seu amor. Alguns são rasos, alguns não conheceram o Senhor ainda, mas tem muita gente querendo conhecer, e não importa como eles estejam, eu vou chegar lá e vou apresentar o Senhor, porque eu sei que o Senhor ainda muda e transforma vidas. O coração daquele moço, imagina Paulo saindo assim: eu confio em você, hein? Vai de cidade em cidade. Onde ele chega, as famílias destruídas, as mulheres mais velhas mais indisciplinadas do que as mais novas,
os senhores mais idosos, de vez estarem ensinando os mais novos, mais cobiçosos do que tudo, só trabalhando, só focando na vida material. Paulo olha aqui e fala assim: olha, muda isso, vai lá e fala para eles que servir a Jesus é renunciar, servir a Jesus é deixar a palavra mudar, servir a Jesus é ter um confronto e ter uma regeneração de dentro para fora. Servir a Jesus requer uma mudança que só a palavra pode fazer. Como é que eu faço isso, Paulo? Aplica a sã doutrina. Fala para eles que o evangelho é transformação, mas que o evangelho também é justiça. Fala para eles que o evangelho é perdão, Tito. Mostra para eles que o evangelho é cura. Mostra para eles que o evangelho é transformação, é regeneração. Mostra para eles que ainda tem condições de o Espírito Santo entrar, trabalhar, transformar, se os corações forem abertos, se os corações forem tocados, se a palavra tiver acesso, certamente haverá mudança. Se a palavra entrar, certamente haverá transformação. E hoje, quem não está produzindo, vai começar a produzir. Quem não está plantando, vai começar a plantar. Quem não está trabalhando, vai começar a trabalhar. Quem não está conseguindo orar, vai conseguir orar. Quem não está conseguindo consagrar, vai saber a importância da consagração. Quem não está conseguindo visitar, vai saber que uma visita cura. Quem não está conseguindo fazer algo para Jesus, vai entender que trabalhar para Jesus é a melhor coisa do mundo. Vale a pena ainda. Tu, porém, fala o que convém. Mostra para eles. Chama os velhos, conversa com eles, mostra para eles. Não dá para eles ficarem dando mau exemplo. Não dá para eles ficarem caminhando para a loteria, para fazer jogadinha da loteria. Não dá para ficar jogando bingo. Não dá para eles ficarem sentados tomando vinho. Ah, irmãos, quantos dos nossos, às vezes, pessoas já anciãs, pessoas que já caminham com Cristo há algum tempo, chega festas de final de ano, chega às vezes esses momentos de final de ano, eles se envolvem, parece com esse momento de festa, e parece que param um pouco de vigiar, aí se envolve com aquilo que o mundo oferece, se envolve com a festa do jeito que o mundo gosta, aí eles sentam na mesa, e são homens de Deus, são homens às vezes até que pregam, que cantam, mas eles sentam na mesa e eles querem tomar um copo de vinho, eles querem tomar uma champanhe, eles querem encher às vezes a sua mente naquele momento dos prazeres que o Natal não foi proporcionado para isso. Parece que a festa em si, a reunião de família não é suficiente, e quando passa as festas de final de ano, o que sobra não é um crente revestido, não é um crente selado, não é um crente avivado, mas às vezes é o escombro, é só às vezes o que sobrou das festas, ou seja, um crente caído, um crente faltoso, um crente desanimado. Aí você para conversar e fala: irmão, o que aconteceu, varão? Por que é que você parou de vir no culto? Ah, pastor, estou meio desanimado. Mas esse desânimo só vem em janeiro, esse desânimo só vem depois que parece que as festas de Natal, de fim de ano, não deixa nada de lembrança de o reino de Deus, não deixa nada de positivo. Parece que o que se envolve só são momentos de deleites que não trazem saciação para a sua alma, mas só realização para a sua carne, onde o Espírito Santo de Deus não habita. Seja sóbrio. Diga não para isso. Os dias são tão ruins, irmãos.
Os dias são tão maus. Estamos sofrendo tanto. Esses doutores de internet enchendo a igreja de Jesus Cristo de filosofias humanas, dizendo que crente não precisa se batizar, tomando tempo dizendo que crente não precisa congregar, usando a sua eloquência de palavras que usam às vezes os indoutos. Eles ouvem e eles não conseguem discernir, porque eles não extraem tempo, eles não entregam tempo na leitura da Escritura. Aí eles ficam na frente do YouTube, ficam ouvindo esses homens que mais trazem dissolução, divisão na igreja de Jesus Cristo. Aí eles ensinam essas coisas que vocês ouvem por aí, sabe? O dízimo não é do Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo e com fogo não é o Espírito Santo que vocês conhecem, é outro fogo. Essas coisas que trazem confusão, e os velhos que deveriam estar ensinando os mais novos, sendo referência, para assim: olha, senta aqui comigo, deixa eu meditar com você na palavra, não fica ouvindo essas coisas, foge dessas conversações. Você não sabe que a palavra já diz que as más conversações, meu filho, elas corrompem os bons costumes. Por que é que você está sentado ouvindo essas coisas? Vamos comigo para a escola dominical, vamos comigo para o culto de ensino, vamos comigo ler a palavra, vamos fazer um devocional junto, meu filho, vamos juntos caminhar. Os velhos ainda precisam se levantar para mostrar para os seus filhos e para os seus netos que existe uma palavra transformadora. Deus está observando a sua igreja. Não ache você que Deus não está nos observando, irmãos. Alguém acha que porque nós estamos no tempo da graça, parece que tudo está permitido. Deus está olhando, observando assim: quanta negligência, quanta gente com talento que poderia estar produzindo, poderia estar semeando, poderia já estar ceifando, poderia estar colhendo, poderia estar fazendo as coisas que eu vos ensinei a fazer, poderia estar usando os talentos que eu lhe dei, mas estão sentados, estão parados, parece que se anestesiaram na frente da Netflix, se anestesiaram na frente do TikTok. Não há mais desejo de ouvir, de pregar, de falar, de ir ao campo. Não há desejo dos velhos se mostrarem e falar assim: nós ainda temos vigor, nós ainda podemos gerar frutos na nossa velhice, nós ainda daremos frutos. Mas Paulo confiava em Tito, e Deus confia em você. Diga para alguém: Deus confia em você. Você pode mudar, e quando você mudar, as coisas mudarão à sua volta. Antes, eu sempre ensino isso na congregação: pregue todo dia, pregue no Uber, pregue na empresa, pregue em casa, pregue para a família, pregue na rede social, pregue aonde Deus lhe colocar. E se necessário for, você abre a sua boca e fale alguma coisa. Nós podemos pregar o Evangelho, porque a transformação de Deus, pela sua poderosa e preciosa palavra, já entrou nos nossos corações. Não tem como você ter acesso, irmãos, ao Evangelho e continuar na mesma vida de mornidão, sentando ainda na roda dos escarnecedores, fazendo de tudo que o mundo lhe oferece. Está na hora de você se levantar e dizer: eu ainda sou um ancião da casa do Senhor, eu ainda sou um obreiro da casa do Senhor. Eu tenho que dar bom testemunho por onde ando, para que a produção do Evangelho, para que o progresso do Evangelho seja notório na vida de quem me vê e me assiste. Pastor Edson, meu pai na fé, ele dizia assim: lembre-se, quando você estiver andando, você só tem 2 olhos, viu? Mas tem muitos olhos te olhando.
Tem muitos olhos nos olhando. Tem muitos olhos nos observando. Para falar a verdade, tem muita gente esperando você cair. Tem muita gente esperando você desanimar. Tem muita gente esperando você falhar. Tem muita gente esperando você parar. Pastores, companheiros de ministério, tem muita gente torcendo para nós pararmos, mas não são pessoas que conheceram a palavra do Senhor. São pessoas que estão às vezes no nosso meio. Como disse João, eles estavam no nosso meio, mas não eram de nós, porque se fosse nosso, eles estariam conosco. Tem muita gente observando, dizendo: vamos ver onde é que vai ser a queda. E a queda muitas vezes é dentro de um bar. A queda muitas vezes é atrás de um celular. A queda muitas vezes é num copo, às vezes dentro de casa. Mas o Espírito Santo na noite de hoje está dizendo: eu estou olhando, eu estou contemplando os corações. E na noite de hoje eu entro com poder e autoridade para mudar, para transformar e para trazer de novo a autoridade que eu dei aos meus filhos. Ainda existe uma igreja fiel, ainda existe uma igreja remanescente, ainda existe os que não se prostraram, os que não se curvaram, e eles estão lá em Creta dizendo: abandona isso. Aleluia. Vale a pena abandonar as práticas mundanas. Você se converteu, deixa tudo fazer novo, deixa o Espírito Santo